Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração, abençoada casa de oração. Chegar aqui é o melhor presente que você pode dar para si próprio. Estar aqui envolvido pelos amigos da corrente espiritual que se fazem aqui presentes. Então, para nós, é sempre uma alegria muito grande poder vir a esta casa, uma casa que tem uma energia de muitos anos. Quantas pessoas já passaram por aqui, quantos amigos espirituais que se encontram aqui, ajudando, nos auxiliando, intuindo sempre. E a espiritualidade tem um carinho, um amor, assim como Deus, Jesus, por cada um de nós. E cada um de nós tem um anjo protetor, desde o momento em que a gente foi concebido. E a espiritualidade, que faz parte da corrente, que conhece muito bem a cada um de nós, só esperam uma coisa de cada um de nós: que a gente mude, que a gente abandone as mazelas, os hábitos de criticar e que a gente preste mais atenção nos nossos pensamentos. Sobre pensamento, já foi falado aqui muitas e muitas vezes por vários colegas, mas eu queria falar um pouquinho sobre o poder da palavra para vocês. E que a gente, por mais que a gente saiba, por mais que eu já tenha isso na minha cabeça, todos nós aqui, mas todo dia e a qualquer momento a gente está incorrendo numa situação que não é positiva. Mesmo que você, estou falando das palavras, o poder das palavras, mesmo que você não abra a boca e fale alguma coisa, tá? O nosso pensamento, nós somos traídos por nós mesmos com alguns pensamentos e principalmente com alguns julgamentos que a gente faz. Eu já falei aqui, nós somos especialistas em fazer julgamentos. E às vezes a gente passa um pouco de tempo e você percebe que você fez o julgamento de uma forma errada. Então vamos lá. O poder das palavras. Os pensamentos se manifestam através das palavras que falamos. As palavras, todas as palavras são carregadas de energia. Pode ser positiva e ela também pode ser negativa. Vibrações de emoções, pensamentos que as originam, tá? Por isso, a espiritualidade nos ensina e pede que devemos cuidar dos nossos pensamentos. Então, todos nós temos um grande inimigo. Todos, independente de qualquer pessoa que seja. E esse inimigo está dentro de você. É exatamente o maior inimigo que nós temos, não está fora de nós, está dentro de nós, é o nosso pensamento. Por que eu estou falando isso? Para a gente ficar ciente, tomar cuidado com o nosso pensamento. Então, pensamento, dependendo do que a situação que você está, que eu vou falar a seguir aqui, pode ser um desastre e pode ser uma coisa maravilhosa. Então, vamos lá. Os pensamentos, eles criam campos de forças, energias invisíveis ao nosso redor. Então, vamos lá. Se você tem um pensamento positivo, você tem umas energias positivas à sua volta. Essas energias envolvem as demais pessoas que estão à sua volta e assim por diante. Então, tudo é energia. O pensamento é energia, a palavra é energia, tudo é energia. As palavras são materializadas, as palavras são a materialização desses pensamentos, como se fossem sementes
carregadas de poder que lançamos pela boca. O pensamento cria a palavra potencializada. Então você pensa e aí você projeta a palavra do teu pensamento. E a materialização começa a acontecer. É pela palavra falada e pela escrita. Você pode escrever um bilhete para uma pessoa, um bilhete falando bem, um bilhete desejando tudo de bom, e como você pode mandar um bilhete fustigando a pessoa, falando mal, mesmo que você tenha razão, precisa tomar cuidado. Então, olha só, ela tem um poder, as palavras são carregadas de poder que lançamos na nossa boca, pode ser positivo ou negativo. O pensamento, agora, os pensamentos criam os campos de força, energias invisíveis ao nosso redor. As palavras são materializadas desses pensamentos como se fossem sementes carregadas de poder que lançamos da nossa boca. Eu estou repetindo isso. O poder que essas palavras têm quando nós falamos. O seu Manuel dizia aqui que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Lembra disso? Então, tomar cuidado com o que você vai falar. Cuidado, filtra o teu pensamento e conta até 10. Se você realmente pode levar adiante, concretizar aquele pensamento, transformando em palavras, né? O pensamento cria a palavra potencializada e a materialização começa a acontecer. É pela palavra falada e escrita. Com uma palavra, podemos influenciar para o bem ou para o mal, que a gente acabou de falar. Podemos criar um paraíso ou um inferno ao nosso redor. Vamos lá. Vamos supor que nós estamos numa conversa e a gente tem um ponto de vista diferente. Isso acontece debaixo do mesmo teto, com as pessoas que a gente mais ama, com as pessoas da nossa família, filhos, aquele amigo que você tem do coração. Pode acontecer isso, e dependendo do que você vai falar, de como é que as tuas palavras vão chegar, você pode criar uma situação que pode ser um paraíso ou um inferno, porque do final de tudo isso pode gerar uma alegria, uma satisfação, um abraço, coisas maravilhosas, mas se for negativo, gera uma discórdia, briga, desentendimento, clima negativo geral para todos nós. Assim, se o poder das palavras for utilizado para o pessimismo, como dúvida, crítica e julgamentos, as palavras abrirão por sintonia energias semelhantes de enfermidade, entidades da mesma faixa vibratória que terminarão por nos tornar infelizes, angustiados e uma porção de doenças espirituais que vão se concretizar no nosso corpo físico. Então tá. Vamos voltar lá no comecinho lá. Quando você tem um pensamento e você percebe que ele é negativo, que ele não é legal, que vai gerar um conflito, mesmo que você não fale, olha só, mas eu pensei, mas eu não falei. Não importa, você pensou, você criou uma energia que ficou dentro de você e essa energia também ficou no ambiente. Então, pensamento negativo não é bom para quem pensa. Então, olha só, quando você tem pensamentos de dúvida, críticas e julgamentos, palavras atrairão por sintonia energias semelhantes e enfermidades. Precisamos estar atentos para isso. E está dentro de você, é só você. Ninguém pode entrar dentro do teu pensamento e falar, que você tem que pensar isso. Você tem que
estar ligado, é o orar e vigiar do Mestre Jesus. É difícil fazer isso? É, mas nós temos que começar. Você vai sair daqui agora, daqui a pouco você sai, talvez antes de chegar na sua casa, você vai ter algum pensamento que não vai ser legal. Isso acontece frequentemente. Só anjos, né? Veja bem, não é nenhuma crítica que eu estou falando, mas isso acontece com todos nós. Acontece, você vê um camarada fechar um outro na esquina, o teu pensamento fala que o cara fechou, entendeu? Nós não temos nada com isso, tá? Então, olha só, o problema maior aqui é que a gente atrai entidades da mesma faixa vibratória quando você está com esses pensamentos negativos. Sabe qual é a companhia que você tem? Das entidades negativas. Não pode dar certo. A coisa não pode caminhar bem. Presta atenção. Quando você tem pensamento negativo, você atrai as vibrações que estão nessa mesma faixa vibratória. Então, vai te tornar infeliz, angustiado e uma porção de doenças espirituais. De repente você não se pega, depois de algum pensamento, alguma palavra, alguma discussão que você teve, de repente você não fica assim, alguma coisa acontece diferente, você fica meio macambuzo, meio para baixo. Então o que aconteceu? Você teve essa situação que aconteceu, não foi legal? Para, relaxa, respira fundo. A melhor coisa do mundo é você respirar, elevar o pensamento a Deus e fazer uma oração. Mesmo que você não tenha culpa e foi envolvido, peça perdão e perdoe as criaturas ou a criatura envolvida no outro lado. Porque você tem que se proteger disso, nós temos que nos proteger disso. Quando a gente entra numa faixa vibratória negativa, nós somos os principais preocupados porque nós estamos dando guarida para essas entradas negativas. Então, olha o que eles alegam aqui, que eles dizem para nós: terminarão por nos tornar infelizes e angustiados. De repente você fica angustiado com alguma coisa, fica, você está triste, infeliz. Nós não estamos livres disso. Nós não estamos livres disso aí. Então, para nós nos livrarmos dessa situação aí, a melhor coisa é você ficar atento. Eu vou reduzir aqui. Eu vou falar que o mais importante é o tom de voz. Assim, o tom que você aplica na voz. Se você tem que chamar a atenção de um filho, de um amigo, de um colega, é uma situação que envolve que você tem que ser duro com a pessoa. O seu Manuel falava que você tem que ser duro, ser enérgico, mas com palavras de paz. Então é isso que nós estamos falando aqui. As palavras e os gestos são determinantes para que sua mensagem seja poderosa e bem recebida pelo outro. Do contrário, ela pode se tornar um foco de discussão e desgostos. Gente, quantas vezes nós já passamos por essa situação? Todos nós. Nós estamos numa discussão, você está cheio de razão e você aumenta a tua voz e a pessoa recebe do outro lado. Não tem como. Se você colocar assim, a calma na voz, falar com calma, com paz, com serenidade, mas com firmeza, não tem como você ferir a pessoa. Mas é diferente. Pô, se você faz gestos, eu já falei para você, não sei. É diferente. Pô, escuta, eu já falei para você, eu não falei para você que não é assim, vamos fazer desse jeito. Muda do que você fala assim. Já não falei para você que tem que ser desse jeito. Olha a diferença. Vocês estão percebendo a diferença? E é isso que nós temos que tomar cuidado. É isso que esta casa, os ensinamentos do Senhor Nelo nos ensinam.
é mudar a nossa forma de pensar e de agir. Mudar, porque quando nós mudamos e tomamos esse cuidado com nós, com as nossas palavras, assim, primeiro passa na tua mente. Primeiro passa na nossa mente. Aí vem na nossa mente, aí vem aqui para os lábios e você pronuncia. Uma outra coisa importante. Às vezes você fala assim, eu não vou falar nada, é melhor o silêncio, eu vou ficar calado. É ou não é? Às vezes é melhor você ficar calado. Isso acontece sempre quando você não quer que a coisa vá adiante. Mas tem um porém aí. Vamos lá, tem um porém aí. Será que quando você fala assim, não, eu vou ficar calado, que é a melhor coisa, tal... Você falou isso da boca para fora. E dentro de você, como é que ficou a coisa? Está maquinando? Está maquinando que você, vai tomar banho, não sei o quê. Você não quis levar adiante, porque é uma conquista também você não querer levar adiante. Mas o mais importante é você saber como está por dentro de você. Esse deixar para depois ou não falar nada, ele é realmente o que está dentro do teu pensamento, do teu coração. Se for isso, maravilha! Maravilha! Deu para entender o que eu estou falando? E a gente já tem o entendimento, não, vamos deixar para lá, eu vou deixar para lá e tal. Mas lá dentro me fala, não, espera a volta que você vai ver. Não, pode ser uma coisa dessas. Mas por que não? Muitas vezes você não tem a razão naquela hora e você fica quieto. Você fica quieto. Isso serve para todos nós. Todos, independentemente, todos nós. Então, você... Tá. E aí, filho, o mais importante disso tudo, as palavras, é você, cuidar desse inimigo que está dentro de você. Cuidar dele. Você vai dormir, se prepara para dormir. Dá uma olhadinha no que aconteceu durante o dia. Se tiver que pedir perdão, peça perdão, uma oração, faça uma, 2, 3. Não vá dormir, não leve companhias, pensamentos tristes, desagradáveis para dormir com você. Não faça isso. Você não vai ter uma noite boa. Já falei isso tantas vezes aqui. Se prepare para dormir. Teve um dia agitado, senta num canto, pega um copinho com água, faz a sua oração, reza, pede paz, serenidade e uma noite de sono, para que você tenha uma noite maravilhosa de paz, de sono, tranquilo. Tá? Isso basta? Não. Quando acordar de manhã, agradeça a Deus por mais um dia e passe um pano em tudo aquilo que aconteceu no dia anterior. Não leve companhias para dormir com você, tá? Pensamentos, sempre pensamento. Então, qual é o mandamento nosso da prática de hoje? Cuidar do nosso, vamos lá, cuidar do nosso pensamento, vamos lá, ficar alerta com o nosso pensamento, filtrar todos os nossos pensamentos, ter certeza, se não vai magoar, não fala. Se vai alegrar, se vai produzir, se vai gerar alegria, bota para fora. É isso que esta casa ensina, gente. Um beijo e paz com todos. Queridos irmãos, relaxem o corpo, soltem-se, libertem-se de todas as tensões, esqueçam a vossa vida lá fora.
permita que a Ave Maria, que a suave, doce Ave Maria, envolva o vosso ser numa profunda paz. Ela tem este poder e este é o momento de cada um de vós. É a comunhão com o plano espiritual. Vamos agradecer a Deus, o Criador de todas as coisas. Agradecer a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Neste agradecimento, mentalize o globo azul anil, flutuando no espaço. No centro deste globo, a palavra paz. A paz tão desejada pela humanidade. E vamos vibrar para todo o universo, para todas as criaturas. Vibrem harmonia, amor, verdade e justiça. Saudemos a corrente espiritual desta casa, guias, mestres, protetores. Senhor Nelo, querido amigo, entregamos o comando deste trabalho. Para a diretoria desta casa, a nossa gratidão por manterem esta casa aberta. E vamos vibrar saúde, paz, grandes realizações e que Deus abençoe. Para os vossos pais, no corpo mentalize os vossos pais com saúde, felizes. Procurai dar atenção aos vossos queridos pais, tratá-los com carinho, com alegria, com respeito. Se já partiram, se já passaram para o outro lado da verdade, mentalize os vossos queridos pais envolvidos numa luz brilhante. E vamos aproveitar este momento para abençoá-los. Vamos lá. Abençoados sejam os vossos queridos pais, onde eles estiverem. Abençoados sejam. Vivemos em comunidade. Amigos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de escola, familiares. Se está tudo bem, você vai agradecer a Deus. Mas, se existe alguma situação contrária, diferente, mentalize a criatura ou as criaturas aqui presentes. E você vai perdoar. Você vai pedir perdão. E o perdão que eu vos falo não pode, não deve ser aquele perdão pronunciado somente pelos lábios. Eu vos falo do perdão do Mestre Jesus. Você vai perdoar e vai pedir perdão. E vai fazer muito mais. Você vai vibrar para que estas criaturas, que elas sejam felizes e que elas tenham prosperidade. Vamos lá. Vibrem felicidade, prosperidade para todos. Para os nossos irmãos alcoólatras,
viciados em entorpecentes, os desequilibrados mentais. Estes são os doentes da alma. Vamos vibrar, mentalizando estas criaturas, se despertando para uma nova vida. E neste despertar, que eles sejam envolvidos por uma luz protetora, abandonando, se libertando de todos os vícios. Vibrem, libertação total para estes nossos irmãos. Crianças, jovens, idosos pelas ruas, sem alimento, sem agasalho, sem teto. Vamos vibrar, mentalizando essas criaturas, sendo recolhidas, sendo encaminhadas, perfeitas, para os seus devidos lugares. E ali, nas instituições, vibrem, para que não falte o alimento, não falte o remédio, não falte o agasalho, mas que todas elas sejam atendidas com carinho, com amor, com respeito. Amor, carinho e respeito. Vibrem. Por nossos irmãos encarcerados, vamos vibrar para que se despertem para os ensinamentos do Mestre Jesus. Para aqueles que se despertarem, vibrem. Arrependimento, regeneração, espiritualidade. Você vai vibrar, mentalizando os cárceres ficando vazios, sendo transformados em escolas, em locais de trabalho. Vibrem. O trabalho. O trabalho é como se fosse uma segunda natureza. Podeis mentalizar o vosso trabalho, o trabalho do esposo, o trabalho da esposa, dos filhos, dos netos. Vamos vibrar. Mentalizem uma luz azul brilhante, envolvendo todas as criaturas. E você vai vibrar produção, promoções, salários dignos, todos trabalhando, formando uma grande família, ninguém prejudicando ninguém, todos sendo amigos de verdade. Vibrem. Abençoado seja o trabalho. Para os nossos irmãos que estão desempregados, vamos vibrar para estas criaturas, para que elas tenham fé, a esperança. Pensem positivamente, que a qualquer momento surgirá uma oportunidade de trabalho para estes nossos irmãos. Vamos vibrar mentalizando estas criaturas, sendo envolvidas num clima positivo, numa energia positiva. Vamos abençoar estes nossos irmãos. Abençoados sejam estes nossos irmãos, que eles tenham fé, a esperança. A qualquer momento surgirá uma oportunidade de trabalho. Para os casais, é preciso o entendimento.
a cumplicidade, a ajuda mútua, o respeito, mas, acima de tudo, renúncia. Renúncia. Vamos vibrar para todos os casais. Vibrem uma felicidade plena e um amor eterno. Felicidade plena e um amor eterno. O vosso lar. O vosso lar é o templo sagrado neste plano físico. É debaixo do mesmo teto que tendes a grande oportunidade de resgatar uma boa parte dos vossos débitos. Mentalize o vosso lar envolvido numa luz branca, brilhante, protetora. E esta é uma oração poderosa. Neste momento, você vai repeti-la mentalmente. Vamos lá. Deus está presente no meu lar. Jesus está presente no meu lar. A corrente espiritual está presente no meu lar. Todos que nele chegarem, todos que nele residem, recebam este amor, esta paz, esta proteção e levem a todos a quem encontrarem. Você mentalizou a presença de Deus, de Jesus e da espiritualidade dentro do vosso lar. É uma luz muito forte, uma luz brilhante e protetora. Mentalize que vai percorrendo o vosso lar, percorrendo cada espaço do vosso lar. Vai percorrendo, vai energizando, purificando, afastando, levando para longe, muito distante, formas, pensamentos, e permanece dentro do vosso lar. A paz, o amor, a proteção, a prosperidade. Prosperidade não para acumular, mas para que possais praticar a caridade. Abençoe o vosso lar. Abençoado seja o vosso lar. Vibração para os vossos filhos. Mentalize os vossos filhos, os vossos netos, onde eles estiverem. Não mentalizem nenhum defeito, não façam isso. Mentalize os vossos filhos, os vossos netos perfeitos. É assim que deve ser. Vamos vibrar mentalizando os nossos filhos, os nossos netos, envolvidos numa luz protetora. E vamos vibrar pedindo a Deus, a Jesus e a espiritualidade, para que os protejam de todos os males, de todos os perigos, dos vícios e das más companhias. Vibrem. E que eles sejam um dos grandes de amanhã. Cada um de vós é um instrumento da espiritualidade. Sempre, em qualquer lugar que você estiver, você é um instrumento da espiritualidade. Neste momento, convido a todos a participarem desta vibração, que é a fluidificação da água. Você pode mentalizar a água que você trouxe, a água lá naquele cantinho onde você faz as suas orações. Você pode mentalizar também
a água das demais pessoas da família. E o mais importante aqui é a caridade. Alguém que você tomou conhecimento, um amigo, um familiar, que está passando por um problema, não importa, mas está passando por uma situação. Mentalize essa criatura aqui presente. Mentalize. Mentalize também um recipiente com água para esta criatura. O seu poder, esse é o poder que o vosso pensamento tem. Vamos lá, não tenham pressa, mentalizando a água que você trouxe, a água lá no vosso lar, a água de todas as criaturas e as pessoas que você está mentalizando neste momento, que elas sejam bem-vindas. A partir do momento que você mentaliza, o seu pensamento, o vosso pensamento segue acompanhado de um amigo da corrente espiritual. Para a espiritualidade não existe barreira e não existe distância. Vamos lá, mentalizando, repitam mentalmente. Peço a Deus, a Jesus, a corrente espiritual, para que em toda a água mentalizada neste momento, sejam depositados os elementos fluídicos, energéticos e magnéticos para quem possa estar necessitando de uma paz, de um equilíbrio, saúde, para alcançar um pedido, alcançar uma graça. Agradeçam a Deus, a Jesus e a espiritualidade, retornem tranquilamente. Toda a água mentalizada, ela está fluidificada e maravilhas acontecem pela bondade do vosso coração. Deus vos abençoe. Água fluidificada, chegou o momento de fazermos as nossas vibrações para os enfermos. Mentalize nos lares, nos hospitais, pelas ruas, talvez aqui presentes, sobre esta mesa alguns nomes, todos aqueles que vieram no vosso pensamento, sejam bem-vindos. E vamos vibrar para todos esses nossos irmãos mentalizados. Renovação de células, saúde, paz, equilíbrio, força, fé, proteção divina. Saúde, paz, proteção divina para todos estes nossos irmãos. Saúde, paz, proteção divina. Que assim seja. Queridos irmãos, chegou o momento do vosso pedido. É preciso uma posição correta, os pés separados, bem fixados no chão. Coloquem as mãos sobre os joelhos, a cabeça reta no prolongamento do corpo. Este momento é só vosso. Você pode pedir tudo aquilo que você desejar. Mas tenha a certeza de que o vosso pedido não vai prejudicar a ninguém. E mais, não permita que a dúvida, que a tristeza, que o medo façam parte do vosso pedido. Façam o vosso pedido com fé, com alegria. São palavras do Mestre Jesus. Tudo o que pedires ao Pai em oração, eu vos darei. Tudo o que pedires ao Pai em meu nome, eu vos darei. Pois então, peçam.
Registrados estão todos os vossos pedidos, justos e honestos, de acordo com a fé e o merecimento de cada um de vós. Permaneçam na mesma posição. É chegado o momento mais sublime do nosso trabalho, o passe magnético. A gratidão dos amigos da corrente espiritual pelas vossas vibrações. É preciso que o vosso coração esteja envolvido numa alegria profunda. Gratidão por este momento. Mantenha o semblante alegre, como se você estivesse dando um pequeno sorriso. Experimente, faça isto. Permaneça assim até o final. Está descendo do alto uma luz azul prateada. Brilha intensamente. Vai penetrando pelo topo da vossa cabeça. Vai percorrendo o vosso corpo, energizando todos os órgãos, purificando todas as células. E é neste momento em que cada um de vós é envolvido pela corrente espiritual aqui presente, com profundo carinho. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam todos vós este passe magnético. Recebam em nome do Mestre Jesus. E permanece em cada um de vós, lá no coração, 3 joias preciosas. Coloque em prática o amor, o perdão e a caridade. Deus vos abençoe. E que assim seja. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um trabalho. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade, por terem permitido a nossa vinda a esta casa. Gratidão por este momento. Agradecer de coração
E neste agradecimento, convido a todos a mentalizarem mais uma vez o globo azul anil no espaço com a palavra paz. Paz. O mundo precisa de paz. E que a paz esteja em cada um de vós. E vamos agradecer a Deus e vibrar para os chefes das nações, chefes das seitas religiosas, líderes políticos, nossos governantes, para que as suas decisões sejam justas, sejam honestas, para que propaguem a paz, o amor, propaguem a verdade e a justiça entre seus povos. E assim, para que todas as criaturas se amem, se ajudem mutuamente. Que os homens respeitem a natureza e aprendam com ela. Que os homens encontrem o caminho que o Mestre Jesus ensinou e coloquem em prática os seus ensinamentos. Alma se vola liberta da ilusão que na vida seduz, elevada surpresa desperta no seu reino de paz e de luz. Exultemos de alegria da luta ao entrar na liça. Invoquemos harmonia, amor, verdade e justiça. Em nome do Mestre Jesus e da corrente espiritual, está encerrado o trabalho desta tarde. Deus vos abençoe e vão em paz e voltem cada vez melhor.